Fala, povo de Deus, 7º dia da nossa série, O Poder da Fé. Hebreus capítulo 7 é um capítulo difícil e eu vou tentar resumir ele aqui para vocês em uns 2 ou 3 pontos, ok? Vai nos ensinar sobre um homem chamado Melquisedeque e vai conectar ele a Cristo. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. Para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então está apresentando quem é Melquisedeque. O nome dele é Melquisedeque, que significa rei de justiça. Ele reina sobre Salém, que significa paz. Então ele é o rei de justiça, ele é o rei de paz. Ok? E ele, já explicando melhor aqui para vocês, ele tipifica Cristo. Ele aponta para Cristo. Ele é um símbolo de Cristo na Bíblia. Porque quem é o rei justo? Quem é o rei da paz? Quem tem um reinado de justiça? Quem tem um reinado de paz? A paz que excede todo entendimento? Cristo. Então esse homem que se chama rei de justiça, rei de paz, ele simboliza Cristo. E ele saiu ao encontro de Abraão para o abençoar. Assim como Deus um dia foi ao encontro de Abraão e falou: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, uma grande descendência, te farei pai de multidões, e outras palavras, eu vou te abençoar. Assim como Deus foi de encontro a Abraão, Melquisedeque foi de encontro a Abraão, amém? Tipificando Cristo, que Cristo vem de encontro a nós, tá bom? Versículo 3, falando de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então ninguém sabe, na verdade, quem é Melquisedeque, não sabe de onde veio, não sabe para onde foi, não sabe quando nasceu, não sabe quando morreu, só sabe que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, como diz no versículo 1, e ele semelhante ao Filho de Deus, a Jesus. Não é o Filho, é semelhante ao Filho. Ok? Então tem gente que fala que Melquisedeque era o próprio Cristo. Não era. Porque a Bíblia diz que ele é semelhante ao Filho, não é o Filho. Ok? Quando Jesus fala do Pai, ele fala: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Ok? É diferente. Uma coisa é ser um, outra coisa é ser semelhante, tá? Esses dias me mandaram uma foto aqui do rapaz muito parecido comigo, semelhante a mim, mas não é eu, ok? Então é diferente, mas ele é semelhante ao Filho de Deus, ok? Considerai quão grande era quão grande era Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo, tirar dos despojos. Então Abraão, lá no livro de Gênesis, nós já passamos por esse capítulo na nossa série aqui de Gênesis, o início de tudo. Abraão deu dízimos a Melquisedeque, porque ele era sacerdote. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm por ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que esses sejam descendentes de Abraão. Aquele, porém, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e os abençoou. E abençoou aquele que tinha as promessas. Então, no Antigo Testamento, depois, quem recebia os dízimos era a tribo de Levi, os descendentes de Arão. Melquisedeque não é da tribo de Levi, não é descendente de Arão, mas ainda assim recebeu o dízimo. Por quê? Porque ele aponta para Cristo. E aí ele abençoou Abraão. Quem carrega as promessas de Deus? Abraão. Quem é o pai da fé? Abraão. Quem é amigo de Deus ali? Abraão. Quem é o escolhido por Deus? Abraão, para formar a nação de Israel. Mas quem é abençoado? Abraão. E quem abençoa? Melquisedeque. O que isso quer dizer? Versículo 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então o nome de Abraão é muito falado. Deus tem planos para Abraão que perdura até o dia de hoje. Mas quem foi abençoado? Abraão. Quem é abençoado? O menor é abençoado pelo maior. Em outras palavras, Melquisedeque era maior do que Abraão.
Melquisedeque, que se fala pouco dele, ele era maior do que Abraão, ok? Por quê? Porque ele é semelhante a Cristo, ele tipifica Cristo, ele aponta para Cristo, por isso era maior que Abraão. Aqui certamente recebem dízimos homens que morrem, ali, porém, os recebe aquele de quem testifica que vive, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ele estava ainda nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. O que a Bíblia está falando? Eu vou te explicar. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, quem é que recebe os dízimos? A tribo de Levi, ok? No encontro entre Abraão e Melquisedeque, Levi ainda não existe, porém Levi é descendente de Abraão, então Levi está sendo representado ali por Abraão. E Melquisedeque, ele está representando quem? Cristo. Então, no mundo espiritual, quando Abraão entrega dízimos para Melquisedeque, na verdade, Levi está entregando dízimos para Cristo. Em outras palavras, o Antigo Testamento está entregando dízimos para o Novo Testamento. Ok? Abraão para Melquisedeque, Levi para Cristo, o Antigo Testamento para o Novo Testamento. Em outras palavras, dizimar é bíblico, é mandamento. Tem gente que fala que dizimar não é mandamento. É mandamento. É mandamento. Ok? Dizimar é um mandamento que nós fazemos por honra, por gratidão, por alegria. Mas é um mandamento. Antes da lei, Abraão dizimou para Melquisedeque. Na lei, o povo dizimava para a tribo de Levi. Depois da lei, no Novo Testamento, nós dizimamos para Cristo. O povo dizimava aos pés dos apóstolos. Existem leis espirituais, você tem que entender isso. Existem leis espirituais nunca mudam. E Deus fala para o povo no livro de Malaquias: vocês estão me roubando. Te roubando no que, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Isso é lei espiritual. Quando você não dizima, quando você não oferta, você é um ladrão que está roubando a Deus. Ok? Porque é um mandamento. Está antes da lei, está na lei, está depois da lei do Antigo Testamento. O que é depois da lei do Antigo Testamento? É a lei do Novo Testamento. Como assim, Vitor? Versículo 12. Versículo 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade haveria de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então está falando assim, se o Antigo Testamento fosse perfeito, fosse capaz de aperfeiçoar o povo, por que se levantaria outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Porque Jesus é sumo sacerdote. Jesus é sumo sacerdote, mas ele não é da galera de Levi, de Arão, ele é de Melquisedeque. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então mudou o sacerdócio. Antes era de Levi, agora é de Melquisedeque. Por que mudou? Porque o Antigo Testamento não conseguia aperfeiçoar as pessoas. Agora Cristo, o Novo Testamento, consegue aperfeiçoar as pessoas. Então mudou para algo melhor. Ok? Só que aí versículo 12. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz a mudança de lei. Então no Antigo Testamento tinha a lei mosaica, a lei de Moisés, 613 mandamentos. Aí nós estamos no Novo Testamento e a gente fala assim, não tem mais lei. Tem a lei de Cristo. A ponto que Paulo fala, para os que estão sem lei, eu me faço também como se vivesse sem lei, embora eu estou debaixo da lei de Cristo. Então Paulo se camuflava em meio às pessoas para que pudesse encontrar abertura para pregar o evangelho que é a lei de Cristo. Então Paulo afirma que está debaixo da lei de Cristo. Hebreus 7,12 está afirmando que quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Não tem aniquilação de lei, tem mudança de lei. Então no Novo Testamento continua tendo lei, continua tendo que obedecer a Deus, continua tendo mandamento. Vocês ouviram o que foi dito. Jesus falando da antiga lei.
dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo, nova lei. E aí Jesus traz um novo mandamento. Vocês ouviram o que foi dito. Quem ter relações com a mulher do próximo adulterou. Antiga lei. Eu, porém, vos digo, lei de Cristo. Se apenas desejar no seu pensamento a mulher de alguém, a coisa de alguém, o homem de alguém, os bens de alguém, você já pecou? Antiga lei, nova lei. Então guarda isso, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Você tem leis espirituais para obedecer. Você tem mandamentos espirituais para obedecer. Ok? Por quê? Porque você tem um sumo sacerdote, que é Cristo. E toda vez que um sumo sacerdote se levanta, leis se levantam com esse sumo sacerdote. Então você tem que cumprir essas leis. Tá bom? A Bíblia nos chama de cidadãos do céu. Tá? Você é um cidadão brasileiro, por exemplo? A maior parte das pessoas que me ouvem aqui é brasileiro. Então, como um cidadão brasileiro, você tem direitos. Você tem direitos. A Constituição brasileira te concede alguns direitos. Porém, como cidadão, você também tem deveres. Quais deveres? Obedecer às leis da Constituição brasileira. Então, como cidadão do céu, nós temos direitos. Vida eterna, perdão dos pecados, paz que excede todo entendimento, alegria e assim por diante, prosperidade. Mas temos deveres. Quais são os deveres? Obedecer à lei da Constituição Celestial, que está aqui na Sagrada Escritura. Ok? Versículo 18. O mandamento anterior, Antigo Testamento, é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ele não estava sendo útil para salvar as pessoas. Pois a lei, Antigo Testamento, nunca aperfeiçoou ninguém. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos chegamos a Deus. Então o Novo Testamento é uma esperança maior, é uma esperança melhor. Em outras palavras, nós somos privilegiados de não viver no Antigo Testamento, mas viver no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é melhor que o Antigo. Versículo 22, Jesus tornou-se assim a garantia de uma aliança melhor. Jesus é a garantia que estamos em uma aliança melhor. Então hoje nós temos um tratado com Deus que é melhor do que o que Moisés tinha, Elias tinha, Eliseu tinha, Davi tinha. É melhor, ok? Porque Jesus é superior. É o que a gente vem falando desde o capítulo 1, Jesus é superior aos anjos. Depois, Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior à antiga lei. Jesus é superior ao sacerdócio de Arão, de Levi. O livro de Hebreus é para mostrar que Jesus está acima de tudo e todos. Ele é superior. Então, quando nós temos Cristo, nós temos tudo, porque Cristo é supremo. Versículo 25, portanto, Cristo também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus intercede por nós, mas ele é poderoso para salvar aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Então quem é que Jesus salva? Aqueles que tentam se achegar a Deus por meio dele. É o que Paulo escreve para Timóteo: só há um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. A única ponte, a única escada de nós para Deus é Cristo. Então quem por meio de Cristo se achega a Deus é salvo, e Cristo passa a interceder por ele todos os dias. Então Jesus está no céu nesse exato momento orando pela sua vida. Porque é isso que um sumo sacerdote faz, intercede pelo povo. E Jesus, como sumo sacerdote supremo, intercede por mim e por você no céu. E convinha-nos tal sumo sacerdote. Agora vai dar qualidades de Jesus. Versículo 26. Ele é santo, ele é inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Está acima de tudo. Então ele é santo, ele é inocente, ele é imaculado, separado dos pecadores. 4 palavras para falar a mesma coisa. Ele não tem pecado, ele é perfeito. Lembra do capítulo 4, versículo 15? Foi tentado em todas as coisas, mas em nada pecou. E agora esse sumo sacerdote, versículo 27, não necessita, como os outros sumos sacerdotes,
oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus pecados, depois pelo povo. Então, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote todos os dias oferecia um sacrifício para perdoar os seus pecados, outro sacrifício para Deus perdoar o pecado do povo. Jesus não precisa mais fazer isso. Isso fez ele uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Então Jesus se ofereceu como sacrifício na cruz do Calvário uma única vez para perdoar só os nossos pecados, porque ele não tem pecado. O sumo sacerdote do Antigo Testamento precisava fazer sempre, Jesus só precisou fazer uma vez, porque ele é perfeito, porque ele é santo, porque ele é inocente, imaculado, separado dos pecadores. Pois a lei, Antigo Testamento, constitui sumos sacerdotes homens, sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei, Novo Testamento, constituiu o Filho como sumo sacerdote, perfeito para sempre. Então Jesus, ele é perfeito para sempre. Ok? Conseguiu entender até aqui? Melquisedeque representa Cristo, tá? Só que ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe para onde ele vai. Você conseguiu entender até aqui? Glória a Deus. Então eu vou te dar um bônus aqui, pode ser? Existe algo chamado fator Melquisedeque, que é quando Deus se manifesta em lugares inóspitos para salvar pessoas. Perceba que o texto começa falando de Melquisedeque e termina falando de salvação. Mas quem é Melquisedeque? Ninguém sabe. Não, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias e nem fim de vida, representa Cristo. Versículo 3 que nós acabamos de ler. Então Melquisedeque, ele é alguém que aparece, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde foi. Só que ele gera salvação. Você já ouviu as histórias dos muçulmanos, de povos indígenas, de civilizações afastadas, que vez ou outra chega um missionário lá para pregar o evangelho para eles, teoricamente pela primeira vez. Mas quando começa a pregar, eles falam que eles já servem esse Deus. Mas como assim vocês já servem esse Deus? Alguém já veio aqui? Um homem vestido de branco veio aqui e nos contou sobre esse Deus. Muitos muçulmanos que estão se convertendo agora, eu vi uma história recentemente, muçulmanos que estavam em uma fuga de barco, e eles estavam a ponto de morrer quando um homem de branco apareceu para eles dentro do barco e os salvou e se apresentou como sendo Yeshua, como sendo Cristo, o Messias. Existem vezes que o próprio Jesus desce na terra para salvar pessoas. Lembra de Paulo, o apóstolo Paulo? Jesus desceu para salvar ele. São pessoas que são salvas não pela pregação humana, mas pela pregação divina. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde foi, mas alguém apareceu lá e pregou para eles. É o fator Melquisedeque. Sem início, sem fim, mas gerou vida. Tá? Talvez aqui eu já fui um pouquinho mais profundo, mas pensa nisso, tá bom? Nós estamos aqui para crescer juntos. Que Deus te abençoe, um beijo no coração, espero que amanhã, no capítulo 8.